Olá, tudo bem? Estamos encerrando a série sobre assédio. Se você não assistiu os outros temas, nós falamos sobre assédio de forma geral, depois falamos sobre assédio na rua e assédio no trabalho. E agora a gente vai falar especificamente sobre assédio moral. Apresentar novamente para você que ainda não viu os outros vídeos, assista também os outros 3 vídeos da Major Cláudia Moraes. Ela é especialista em Direito e Gênero pela EMERD, Escola da Magistratura, e é mestre em Ciências Sociais. É um prazer, Cláudia, ter você aqui. Então, continuando nossa conversa, assédio moral. O que é e o que fazer? Exato. Bom, eu acho que o primeiro ponto de partida que a gente precisa ter é trabalhar com uma definição, não é? Porque, principalmente pela questão da polissemia do termo assédio, pode parecer que tudo é assédio, e qual é a definição que nós utilizamos hoje, especificamente para aplicação nas distintas áreas, né, que trata sobre, que tem a coragem de enfrentar esse problema, porque ele é um problema muito silenciado, ele é uma violência, um tipo de violência psicológica de alta perversidade e muito invisibilizado. Então, assim, a gente tem, e aí a ideia é o seguinte, qualquer situação, qualquer interação violenta no trabalho é assédio? Não, não é. O assédio ele vai se caracterizar por uma violência psicológica com a intencionalidade de prejudicar, pela repetição do comportamento hostil e pela duração ao longo do tempo. Então, o que não exclui uma interação, uma pessoa gritar contigo no ambiente de trabalho, isso não é uma questão correta, mas a questão é como a gente define isso dentro da questão do assédio moral. E aí a gente tem uma definição, depois eu vou indicar também literatura para deixar ao final nos créditos, que eu acho que é interessante, mas tem um conceito que é da Marie-France Irigoyen, que diz o seguinte, assédio moral no trabalho é definido como qualquer conduta abusiva, seja ela gesto, palavra, comportamento ou atitude, que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou a integridade física, psíquica de uma pessoa, ameaçando o seu emprego e degradando o ambiente de trabalho. Então a gente percebe o seguinte, se num primeiro momento o assédio moral ele afeta individualmente, ele pode ser, na sua prática, individualizado numa pessoa e ele pode ser identificado, mas ele tem um efeito de contaminação de todo o ambiente de trabalho. Então eu acho que a primeira questão é essa, e isso dificilmente, algumas pessoas que entram nesse processo, elas não se dão conta. Muitas vezes nem assediador, nem assediado, esse ambiente é assim. Não é assim, no meu ambiente nós somos competitivos, então isso é natural, e quem não aguenta que saia, pede para sair. Não é isso, a questão não é essa. Do BOP, né? Está no trabalho. Exatamente. E essa é uma questão, porque você, quando você torna, em alguns lugares, o próprio assédio moral, ele e já foi durante muito tempo, utilizado como ferramenta para aumentar a produtividade. Mas quando e aí é aquela história, você aumenta a produtividade destruindo uma pessoa, não é? Então esse é o ponto, isso não pode, o assédio não pode ser uma ferramenta gerencial, ele tem que ser banido de todos os ambientes laborais. E também dentro de casa, assédio moral também não é exclusivamente no trabalho, né? Existe a violência moral, né? Às vezes até a violência entre marido e mulher, né? Onde um quer constranger o outro, quer diminuir o outro. A gente já tem um vídeo sobre isso também, que a gente já falou sobre a questão da violência doméstica com a doutora Maria Daniela. Vocês podem assistir, a gente pode colocar um link, né, que a gente fala, inclusive, sobre como isso reflete na educação das crianças, né, que as crianças acham, quando elas crescem num ambiente hostil entre pai e mãe, né, em que um pratica violência moral contra o outro, ou ambos, né, reciprocamente, como elas acham que aquilo é normal, né? Elas crescem achando que aquilo é um ambiente onde todo mundo vive, né? Porque a gente tende a achar que o que acontece dentro da nossa casa acontece dentro da casa dos outros, de todo mundo. Então, assim, a gente relata isso nesse vídeo e eu acho importante também a gente trazer para cá essa discussão, como isso causa nas crianças uma perpetuação de um ambiente violento, né? Elas vão para a casa delas, elas vão casar um dia, ou vão morar sozinhas, morar com alguém, e vão levar aquilo com elas, como elas aprenderam que é uma casa normal, né? Então, assim, isso é importantíssimo, a gente poder discutir aqui e comentar entre a gente, para a gente ver se a gente consegue criar uma sociedade uma mais... cultura de mudança, né?
Exatamente. mais saudável, né? Agora eu fico pensando no seguinte, eu não sei se vocês têm essa mesma dúvida que eu. Na violência doméstica, por exemplo, um crime contra a mulher gera também o dever de reparação civil. Então, assim, a denúncia já poderia, hoje em dia com as mudanças legislativas, vir acompanhada do pedido de reparação à vítima. No direito do trabalho, nessas relações de trabalho, e eu não costumava ver isso na violência doméstica, porque a gente conversou sobre esse assunto e, na ocasião, eu me lembro que a defensora falou que isso pareceria que a mulher estaria interessada em alguma indenização e não no fim daquela violência. Então, ela optava por não fazer esse pedido de indenização. Como é que é isso na Justiça do Trabalho? O pedido de alguma intervenção com relação a esse assédio costuma vir acompanhado também de um pedido de indenização? Em geral, segundo a própria literatura, isso está presente. Né? Mas, assim, e aí a questão entra a base de cálculo, né? Porque como avaliar o dano que uma pessoa sofreu financeiramente? Não é? Mas isso é muito comum, esses pedidos, junto com toda aquele, como eu falei, essa questão do assédio moral no trabalho, ela só vai surgir nesse momento desse pedido de demissão ou da pessoa ter sido demitida, e onde essas histórias vão vir toda à tona. Mas isso enfraquece, isso daí enfraquece a legitimidade da palavra da vítima? Ela fala, olha, isso aconteceu comigo e eu mereço ser indenizada, é um direito dela. A meu ver, isso não pode enfraquecer. Não enfraquece. A gente sabe que não, mas... Por exemplo, no direito civil, né? Se você quer uma obrigação de fazer, você quer que conserte o seu gás, por exemplo. Aí você não pode pedir dano moral, porque se você pedir dano moral, você não quer mais que conserte o gás? Mas olha só, eu analisando agora friamente, não nós que entendemos que é um direito da vítima, mas a sociedade, eu acho que ainda vê com esses olhos. Se a gente vê uma pessoa assim, litigando contra alguém que tenha dinheiro, como é no caso de um trabalhador contra uma empresa, ou de uma mulher contra um homem agressor com condições sociais e financeiras melhores do que a dela, vai pensar, ela já está querendo arrumar um dinheiro. Essa daí está dizendo que foi assediada porque quer ganhar uma indenização. Então, eu acho que a gente tem que parar de pensar também dessa forma. Não a gente, porque eu não penso assim, né? Mas eu acho que a sociedade tem que parar de pensar. Né? Eu acho que isso é muito frequente, esse tipo de análise. Mas aí é aquela questão, né? A dificuldade que a gente tem hoje, a gente fala muito da questão da empatia, não é? Se colocar no lugar do Exatamente. Outro. É muito fácil para uma pessoa ouvir um relato pequenininho, ver uma foto, ver um fragmento de vídeo e fazer vários julgamentos, várias interpretações no seu ar-condicionado, dentro da sua casa, no seu lugar de fala. Não é? Você dificilmente, e aí a gente precisa fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. E eu penso o seguinte, que a reparação, em todos os níveis que a pessoa puder ter, seja uma prestação de serviço, seja um pedido de desculpa, seja assim uma prestação, um pagamento, eu acho que ele é válido, e ele está previsto na lei. Mas eu digo o seguinte, quando a gente fala desse tipo de situação e do nível dependendo do que essa vítima chegou, nada disso vai restaurar a condição anterior dela, porque há casos até mesmo de pessoas que chegam a suicídio, tem cálculos, tem estudos sobre isso, de pessoas que chegam a suicidar por conta de assédio. A indenização por dano moral, ela não é compensatória. Né? Ela nunca vai compensar. Exato, né? Eu acho que nunca vai dar conta. A resposta que o poder público pode dar, né? Que o poder judiciário pode dar para a pessoa. É a única resposta possível, mas restaurar a condição que ela tinha antes nunca vai acontecer. Exato, e a pessoa não tem que se sentir constrangida por isso em nenhum momento. E eu acho que quem acusa essa pessoa de estar querendo se dar bem, é que deveria rever os seus conceitos. E outra coisa importante também que acho que tem que ser dita, até porque aqui a gente está falando como cidadã, mas é importante que a gente passe a todos essa visão que nós temos o privilégio do dia a dia. Às vezes o assediador, não só no caso da violência doméstica, né, mas também no ambiente do trabalho, ele se vale do fato dele ser realmente uma pessoa muito legal com todos. Sim. Não é? Ele é muito bom, muito cordial, cortês. Então, na hora que essa vítima chega e diz que foi assediada, tudo, não. Aí você tem as testemunhas de caráter, o escudo dele... As testemunhas de caráter. Você vai falar que, meu vizinho é ótimo, ele me cumprimenta no elevador. Então, ele não pode fazer isso com a mulher dele.
Então, assim, o escudo dele é essa boa, é uma suposta aparência de boa conduta, claro, porque se ele já tivesse estampado na cara que ele é agressivo, mal educado, ele também teria que se controlar mais, eu acho, né, em determinados ambientes. Mas às vezes, e muitas vezes, o agressor, inclusive o agressor moral, se vale dessa imagem de bom moço. Não, e a violência moral ainda tem uma outra questão para ser abordada, que é a seguinte: nem sempre a pessoa de imediato percebe que ela é vítima daquela violência. Não é como levar um tapa, né? Assim, às vezes ela começa bem branda, né? Às vezes dentro de casa começa assim, essa comida sua tá ruim, né? Você não sabe cozinhar direito, você não sabe se vestir direito, a esposa dos meus amigos, as esposas dos meus amigos fazem muito melhor tal coisa do que você. E vai não crescendo. E se isso não é interrompido pela vítima em algum momento, se ela não procura ajuda, isso vai realmente tomando proporções, até chegar, de repente, num feminicídio, né? Então, assim, é importante que isso seja, como dizia a nossa avó, o mal se corta pela raiz, né? Quando começar um comportamento desse, tem que ser cortado. Não, eu falo sempre para meus filhos, porque a gente passa por umas situações e pergunta assim, mas isso está acontecendo? Não é possível, isso não pode estar acontecendo comigo. E aí você espera para ver se realmente está acontecendo ou não. Então eu sempre falo o seguinte, não espere. Se você teve uma impressão de que alguma coisa está errada, é porque essa coisa está errada. Então essa impressão de, não, peraí, não acredito, vou esperar para ver, não espera não, está errado. Anota, começa a partir daí a tomar... Onde tem fumaça, há fogo. Então adote logo uma postura e corte, porque o esquisito é esquisito. Eu acho que e trazer essa questão do assédio moral para as relações íntimas é importante também, porque até por esse ponto que você falou da dificuldade de você você tratar isso numa esfera criminal, mas ela vai num crescente. Nesse menosprezo, nessa questão da pessoa, por exemplo, que o marido chegar e não falar, não é? Te diminuir na frente da tua família. Pequenos gestos que, se você olhar, você diz, não, é uma grosseria. Só que quando vai sendo isso de forma reiterada, e aí chega um ponto que a pessoa ela vai perdendo a sua autoconfiança, a sua autoestima. E aí aquela ideia de que o sujeito transforma, essa pessoa acaba se transformando naquilo que o outro disse que ela era. Não, e tem uma outra coisa, que geralmente eles têm um momento que eles pedem desculpa, porque a curva vai subindo e descendo, né? Então, assim, quando ele percebe que ele passou do limite, ele ou ela, né, dá aquela diminuída, pede desculpa, pede perdão, isso nunca mais vai acontecer, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estava fora de mim, etc e tal. Quando reconquista a confiança, começa a subir de novo a agressão, né, e vai indo assim, e esse é o tal do ciclo vicioso, né. E aí, essa autora que define, né, o crime de assédio, que é a Marie-France Irigoyen, o primeiro livro dela, que é o Assédio Moral, a Violência Perversa. E ela trata exatamente, ela é uma psicóloga social e que vai trabalhando em cima das pessoas que ela recebia no seu consultório, e começa a perceber que existia um viés aqui dessa violência que ela chama de violência perversa, porque isso é aquele sujeito que ele vai minando, e assim, ninguém, a ele princípio... sente prazer com aquela maldade. Exato, mas... subjugar o outro. Exato, mas aí é importante não tratarmos esta pessoa como um doente. Porque aí, se a gente trata como doente, a gente tira um nível de responsabilidade dele. Então, assim, eu sempre penso o seguinte, o sujeito que faz isso, ele faz racionalmente, como a gente estava falando. Por que ele vai fazer isso dentro de casa, ele não vai fazer na rua? Por que é que o assediador, aquela pessoa sexual, ele vai fazer isso reservadamente, não vai fazer na frente de todo mundo no escritório? Então, tem um componente racional, esse sujeito não é um doente, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, e ele tem um objetivo, e esse objetivo é submeter essa pessoa, subjugar essa pessoa de diversas formas. E aí que está a perversidade disso, e quando alguém conta isso, fala, mas isso não pode, mas fulano... E o pior ainda não é isso, quando algumas pessoas dizem o seguinte, é assediador é porque é o homem feio. Quer dizer, ninguém pode, isso não existe, sabe? Essa ideia, a mulher só reclama quando... Eu já ouvi isso no senso comum, você já ouviu isso? Só é assédio quando o homem é feio. Pelo amor de Deus, não fale uma coisa dessa, um absurdo. Sabe, qualquer pessoa, e a gente viu isso, não nesse Oscar, mas no Oscar passado, aquela o Me Too, não é? Mas como é que você não... Gente, é muito difícil você se colocar no lugar dessa mulher. A mulher é uma atriz poderosíssima, milionária de Hollywood. Quando é uma situação já institucionalizada, né? Porque às vezes você entra em determinadas esferas, né, de trabalho ou de relação,
que aquilo é institucionalizado, né? Assim, como a gente fala hoje, que às vezes para entrar em tal emissora tem que fazer o teste do sofá, aquilo é institucionalizado, então a pessoa já vai achando que aquilo é normal, não é normal, não é normal. Não é normal, isso é inaceitável. Então, assim, desqualificar a vítima é uma questão muito grave, né? Eu já assisti, assim, chega a níveis bárbaros, eu já assisti um júri que a advogada queria perguntar para o pai da vítima de feminicídio, morreu com diversos tiros, porque ela quis largar o sujeito lá, o réu, por que ele deixou a filha dele namorar com aquele... A filha dele era maior de idade, tinha quase 30 anos. Você deixou, você viu que ele era assim? Aí o pai falou, pois é, eu não vi. Eu falei, gente, pode parar, sabe? Isso não tem que ser cogitado. O réu é réu, a vítima é vítima, ninguém tem que julgar a vítima. Então, vamos parar de julgar as vítimas têm que ser respeitadas e a correção tem que ser para o réu e para a sociedade que pensa diferente. Não, e outra coisa, nessa história, eu contei no bloco passado, no assédio de rua, segundo bloco, eu contei de um assédio que eu recebi aos 19 anos num ônibus. E aí alguém me perguntou assim uma vez, eu contei isso para poucas pessoas, agora acho que bastante pessoas. Perguntaram para mim assim, o que você está fazendo aos 19 anos no ônibus para São Paulo? Eu falei, exercendo meu direito de ir e vir. Que até onde me consta, aos 19 anos, você pode pegar ônibus para onde você quiser. Estava exercendo meu direito. A sociedade está errada. Não era eu que estava, ela estava certa. Tá? Peguei um ônibus para chegar de um lugar ao outro. Né? Que se eu pudesse ir andando ou me teletransportando, eu teria talvez feito isso. Mas, infelizmente, eu peguei este raio deste ônibus. Então, assim, a desqualificação, as perguntas são sempre essas. Não, até as músicas são machistas, como você está agora. Porque outro dia eu estava pensando nisso. Você brincar com a Jennifer do Tinder é válido enquanto a Jennifer é a boneca a serviço das suas vontades. Até aí é muito engraçado. Agora, experimenta a Jennifer do Tinder chamar alguém para jantar. Não é? Mas por que chamou? Entende? Então, a vítima não pode ser julgada. Então, hoje eu estava conversando com a Mirella e a gente fez uma live, eu falei assim, não, homens, fiquem tranquilos, porque esse crime também vale para vocês. Porque, às vezes, eles reclamam, né? Então, quer dizer que se eu apanhar da mulher... é uma espécie até de debochar da lei Maria da Penha. Né? Eles se sentem injustiçados porque não tem uma lei que os proteja. E é porque a balança tem que pesar mais a favor da mulher em determinadas situações para a gente conseguir ter essa condição de igualdade. Mas com relação ao assédio moral e o assédio sexual, isso também vale para os homens, né? Exatamente. Qualquer pessoa, né, está definido na lei, pode ser sujeito passivo desse crime ou desse tipo de violência. Com relação ao assédio moral, o que chama a atenção é que, assim como a violência sexual, você tem um baixo número de notificações, né, as pessoas não reportam, e em relação aos homens, isso fica muito mais grave, porque muitos homens, nós sabemos, sofrem assédio moral no ambiente de trabalho. Muitos. Só que aí entra aquele componente também dessa masculinidade, que não é uma masculinidade bem vivida. Uma fraqueza que eles não querem confessar. Então, você dizer que você adoeceu ou você está abalado nas suas condições de trabalho porque você sofreu assédio moral, porque tem uma pessoa te perseguindo, assumir uma condição de fraqueza. E o homem, e aí como eu falo, com essa masculinidade tóxica, né? O homem não poder assumir fraqueza, não poder assumir sentimento, isso é o que mais coloca ele em risco, é o que mais leva ele para condições onde ele muitas das vezes se coloca em situações mesmo de risco e perigo por conta dessa ideia de que o homem não pode esboçar sentimento, de que o homem é forte, de que o homem é capaz de tudo. Então, assim, é muito importante que se faça essa autocrítica e que reportem, né? Então, assim, os homens sofrem, sim, são sujeitos passivos. Já tive palestras que eu dei sobre assédio moral e, assim, nenhum homem levantou a mãozinha lá na plateia para falar, mas quando eu saí, veio falar comigo e falou assim, olha, tudo que a senhora falou aqui no passo a passo do assédio moral, eu vivi tudo isso no meu ambiente de trabalho. Então, sim, mas ele não conseguiu levantar a mão. Algumas mulheres levantaram, eu passei por isso, mas nenhum homem levantou a mão. Nós mesmas, né? Acho que nos outros vídeos reportamos então, diversas situações. É importante a gente ter esse olhar empático também para com os homens, porque essa questão pode se dar com qualquer pessoa. Só que também, estatisticamente, as mulheres são as mais
afetadas pelo assédio moral. Agora, Cláudia, questões práticas. O que fazer se a pessoa sofreu assédio? Então, bom, vamos começar na rua, vamos fazer por ordens. Na rua você tem, e aí como eu disse, a ideia é se você estiver num ambiente onde você tem câmera, você está no... Primeiro pedir ajuda e buscar testemunhas, porque acho que isso é muito importante, porque sempre fica aquela ideia. E fazer, principalmente na rua, quando você não conhece ninguém, você tem que, se você tiver essa reação de chamar alguém, para que essa pessoa seja rapidamente capturada, né, e evitar que as pessoas façam também violência com ela, porque às vezes acontece isso também. Não, é importante dizer assim, que mesmo que ela não tenha testemunhas, a palavra da vítima nesses crimes é de absoluta relevância. Exatamente. Porque a mulher também ela vai querer apontar uma pessoa que do nada não fez nada. Então, assim, o juiz ou o delegado ou os policiais que estiverem ali presentes vão analisar essa situação, porque, não sei, acho que estatisticamente, mas na estatística mínima, uma pessoa do nada vai dizer que sofreu assédio por parte de outra. Então, assim, pode acontecer, mas a gente analisa todo o contexto e dá especial relevância à palavra da vítima. Sim, exatamente. A primeira coisa é isso. É primeiro se desvencilhar dessa situação, não é? E aí... Abrigar, né? Exatamente. Exatamente. Se desvencilhar da situação. Depois atirar. Exatamente. Se você estiver num ônibus, fala com o motorista, fala com alguém. Se estiver no metrô, tem lá aqueles seguranças. Porque aí o que acontece? Isso facilita, porque você pega, retira a pessoa, já leva, já registra. Isso é um mecanismo. Cinema, isso acontece em cinema, acontece em teatro. Eu vi alguns relatos em 2015, quando a gente fez Você é Mulher. Com umas amigas minhas. Então, da menina estar assistindo o filme e de repente está sentindo alguém passando a mão na perna dela. E ela falou assim, não, isso não está acontecendo. Quando ela olhou, era um senhorzinho. Pois é, então, a minha mãe sempre falou isso pra mim. Quando você estiver no cinema, não senta do lado de homem desacompanhado. A minha mãe sempre dizia por isso, porque é comum que aconteça. Exato, e ela estava com uma colega, e ela conta que ela ficou gelada, que ela ficou desesperada. E aí, quando ela conseguiu se levantar e chamar alguém para tirar... Aí eu disse, não estava, não sei o quê. E aí sempre essa história, ele sempre vai dizer que não estava. Hoje em dia, quando tem celular, às vezes dá até tempo, se a pessoa tiver condição de reagir, frieza. Se ela for treinada, na verdade, se ela já for preparada para determinadas situações, ela consegue até reagir, né, de repente. É por isso que é importante divulgar também esses vídeos para as pessoas que você conhece, como forma de ajuda também. Porque quando a gente conversa sobre o assunto, e a gente debate, às vezes a gente, sem saber, a gente também se prepara, né, para se acontecer alguma coisa dessa, a gente ter uma reação mais adequada e mais efetiva, né? E uma outra questão que é muito importante é notificar. O que aconteceu contigo não é uma questão do dia a dia, não faz parte da vida urbana, isso não é comum, não é normal, nem aceitável. Nem aceitável. Você não tem que passar por isso, você não é obrigada a passar por isso. Então, tem que reportar. Então, se a gente tem uma situação de assédio de rua, vá numa delegacia. Se você não necessariamente precisa ser uma delegacia da mulher, pode ser a delegacia mais próxima, qualquer delegacia vai fazer esse registro. Isso é importante para que a gente também tenha estatísticas também, para além de você dar uma solução individualmente para o seu caso, também contribuir para que outras pessoas se empoderem e digam, olha, eu também passei por isso. E como eu falei, quando aconteceu comigo, quando eu tinha 14 anos, eu não tinha a menor ideia do que eu podia fazer, além de chorar. Agora, isso poderia, por exemplo, ter afetado, no dia seguinte eu não queria ir para a escola. E se eu não tivesse ido para a escola, eu não seria a major que eu sou hoje. Então, minha mãe falou, você vai, minha filha, você vai sim, porque você precisa estudar, você não vai voltar, não vai faltar escola, porque isso já aconteceu, isso não vai, agora fica mais atenta. Lógico. Essa questão dos transportes públicos é tão grave no Brasil que é uma das causas pelas quais as mulheres não atingem as situações de poder, que os homens acabam sendo exclusivos em determinadas situações, porque as mulheres sabem que se forem fazer um doutorado, um mestrado que você fez à noite, poxa, como é que eu vou parar? Eu vou parar no estacionamento, como é que eu vou andar até o estacionamento? Posso ser abordada? Então as mulheres ficam acuadas. Então, mais uma vez, deixam de fazer as coisas. Então a questão é cultural, é social e é grave. Não é mimimi. Mas está muito claro que essa questão não é mimimi, isso é uma questão muito, muito séria e que as pessoas precisam notificar até para que a gente consiga produzir políticas públicas eficazes. E principalmente uma coisa que eu acredito muito são nas campanhas educativas, para que as pessoas mudem práticas. Se você aprende culturalmente uma coisa, você pode mudar alguma coisa através da cultura. Então, eu acho que isso é importante. Em relação ao ambiente de trabalho, a questão é notificar imediatamente o setor de RH. Procure o RH da sua empresa e diga, olha, isso está acontecendo. E é muito importante que tenha escuta nesse RH para esse tipo de
de caso, para que eles consigam atender a questão individualmente, aquele problema daquele funcionário, e aí a solução não está muito, porque às vezes, dependendo do que você vai fazer, a solução é transfere a pessoa. Mas o problema continua lá, porque daqui a pouco outra pessoa vai aparecer. E geralmente você vê isso. 15 pessoas foram demitidas num setor, com problemas pessoais. Será que são essas 15 pessoas que tinham problema ou era uma pessoa só? Sendo crime, ainda tem a opção de fazer um disque denúncia, né? Se você não achar que não tem condição nenhuma de reportar, não tem coragem, faz um disque denúncia, né? Sim. Aguarda o desenrolar e vê se você vai precisar agir de outra forma. E também a produção de provas, né? Então, geralmente, por mais que a pessoa não faça isso em público, mas se manda e-mail, mandam áudios, hoje a interação com o WhatsApp é muito grande. Então, assim, esse tipo de tentar produzir provas e buscar testemunhas. E, geralmente, o que é muito difícil no ambiente de trabalho. Por quê? Porque essa pessoa também está comprometida naquela assimetria de poder no ambiente de trabalho. Mas, quando as pessoas se omitem, elas também estão fazendo o quê? Elas estão se colocando como possível vítima mais adiante. Então, mais uma vez, é importante que as pessoas também se coloquem. Não, eu vi, eu presenciei. Então, essa ideia da captura de provas e testemunhas é muito importante. Mas é importante também que a justiça esteja, seja ela do trabalho, seja a justiça criminal, esteja atenta à questão do valor do depoimento da vítima. E no ambiente familiar também, né? Aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso já acabou, Há né? muito tempo. A gente, como sociedade, a gente tem que participar. Mande esse vídeo para alguém que você acha que esteja precisando ouvir essas palavras e faça um comentário que você achar pertinente aqui embaixo. E, enfim, informação é poder, gente. Vamos lá, justo eu. Encerramos aqui, então, essa série de vídeos, aulas sobre assédio. Muito obrigada, Cláudia. Eu vou te chamar de Cláudia, que você está aqui hoje como cidadã, transmitindo conhecimento para todos que nos assistem. Muito obrigada, Cláudia, pela sua participação de coração. Tá? Adoramos.